Autoridade no nome de Jesus. Eu tomo autoridade no nome de Jesus. Eu oro por você agora. Todo ataque do inimigo contra a sua vida, que seja paralisado agora, em nome de Jesus. Eu declaro que essa palavra vai penetrar o teu coração. O Senhor está dizendo: eu quero ser cirúrgico com a minha igreja. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, faça isso. Eis aqui o teu povo, Senhor. Eu sou somente um homem. E nada além disso, Senhor. Alguém que se colocou e se dispôs. Mas nada, Senhor, vem de mim a não ser a tua graça. Que essa noite, Senhor, essa pessoa que está com as mãos no seu coração, ela veio aqui não para me ouvir simplesmente, mas para ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar. Tratar o coração da igreja como foi desde o início, como foi desde a igreja primitiva, o tratamento, a ministração pública da tua palavra, para exortar, edificar e consolar. Por isso, Deus, nessa noite nos exorte, nos edifique e nos console, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. E todos aqueles que concordam, digam amém. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Tem alguém que é igreja aqui? Tem alguém que é igreja aqui, irmão? Amém. Aleluia. Há uma presença de Deus linda aqui essa noite. Não sei se você consegue perceber isso. Quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aleluias. Versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Amém? Amém? Irmão, eu acho que dificilmente tem alguém mais cansado que eu aqui hoje. E ontem nós ficamos até tarde na rua. 3 horas da manhã a gente estava no hospital. 4 horas da manhã a gente estava no hospital, 4h30. E eu estou aqui ainda. Eu tinha todos os motivos de dar desculpa para não estar no culto hoje. Mas eu estou aqui, então você responda. Amém? Amém? Amém. Tem gente que dormiu até 10 horas da manhã aqui. Mínimo, né? Então, se você veio para o culto, vamos cultuar, não vai assistir culto. Olha para alguém e diga: você não veio assistir o culto. Você veio participar. E se você veio assistir o culto, querido, você não entendeu quem você é na igreja. Assistir culto, você pode ir no cinema, vai assistir filme. Aqui é lugar de participar. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz assim, o texto da palavra de Deus. Vou abaixar um pouquinho mais o fundo aí, tá? Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Esse texto está na tela? Todo mundo junto, vamos ler no 3, bem forte, aí no monitor mesmo, esse versículo. 1, 2, 3. Há uns. Para qual? Diga: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Preste atenção, querido. A igreja não é uma organização. Por mais que fiscalmente ela responda como uma organização, mas a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo.
Vou dizer isso de novo. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Como assim, pastor? A igreja é um corpo. Se você for pesquisar na internet uma imagem, coloque lá no Google, faça esse teste. Não agora. Mas quando você chegar na sua casa, faz o teste, coloca no Google assim, organização. Clique em imagens e vê o que vai aparecer. Tudo correspondente a uma empresa, a uma organização de tarefas. Agora, da mesma forma, coloque a palavra organismo no Google e coloque imagens e você vai ver que vai aparecer corpo humano. Porque a igreja não pode ser tida como uma organização, porque senão ela perde o propósito. Por mais que diante dos homens ela seja, mas aqui nós somos um organismo. Como assim? Porque o próprio Deus disse: eu sou a cabeça e vocês são o corpo. Preste atenção, querido. Você precisa entender que a igreja foi chamada para ser um corpo, não uma organização. Por quê? Se é uma organização, então todo mundo é dispensável. Se é uma organização, você tira uma pessoa e põe outra no lugar. Presta atenção. Eu não estou falando de propósito nem de chamado, cada um tem o seu. Mas eu estou falando da diferença de uma organização. Agora presta atenção, porque até no corpo você pode substituir. Amém? Você tem um rim ruim, troca ou tira, fica sem, põe outro. Coração, faz transplante. Isso é independente. Mas o que eu estou dizendo é, cada um tem a sua função dentro do organismo. Deus nos chamou para sermos um corpo e não uma organização. Porque o corpo, ele tem um propósito. O corpo trabalha para si mesmo. Você vai entender o que eu vou dizer mais para frente. Todos os órgãos do nosso corpo trabalham para manter a vida do corpo. Todos os órgãos que você tem dentro, eles trabalham para manter a vida do corpo. A partir do momento em que um órgão ou uma célula começa a trabalhar para matar o corpo, isso tem nome. É câncer. O próprio corpo trabalhando para matar o próprio corpo. Isso vira uma doença. E é uma doença terminal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus disse: o reino dividido não subsiste. Se o próprio corpo luta contra o próprio corpo para se desfazer, ele vai morrer. Porque a força da igreja, eu falei semana passada, está na unidade. O povo que está desapercebido, ou o povo que está disperso, está enfraquecido. Olha para alguém e diga assim: quanto mais solto você tiver, não, diga para ele, quanto mais solto você tiver, mais enfraquecido você está. Presta atenção, querido. Quanto mais sozinho eu tiver, mais enfraquecido eu estou. Essa é a verdade. Porque cada um de nós tem um propósito diante de Deus. Cada um de nós somos membros de um corpo. Cada um de nós aqui tem uma função específica no corpo. E se eu não trabalho na função que eu fui chamado, eu coloco em risco a saúde do corpo. Quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Aleluia. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Eu vou ler de novo. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro
desse corpo. Olhe para alguém e diga: você é membro desse corpo. Não, irmão, pelo amor de Deus. Coloca a mão. Não põe a mão não. Mas olha para ele aí com carinho e com cuidado. Diga para ele assim: eu não sei se você sabia, mas você faz parte de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo. A própria palavra de Deus diz: nós somos chamados para ser um corpo. Agora, se eu quero andar em unidade, e eu entendo que eu faço parte de um corpo, é isso que o apóstolo Paulo está lutando contra a igreja de Corinto. Ele está falando: gente, vocês estão divididos, cada um preocupado com as suas coisas, cada um preocupado com a sua vida, e vocês não estão abastecendo o corpo. E vocês não estão se reabastecendo no corpo. Porque presta atenção, da mesma forma que o órgão dentro de você, ele trabalha, ou seja, ele entrega, ele também recebe. Ele nutre e é nutrido pelo corpo. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Ele nutre e é nutrido pelo corpo. Ou seja, todos os órgãos dão e recebem. Ô Bispo, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero chegar no momento. Toda pessoa que se diz um cristão e deseja caminhar sozinho ou não nutre alguém, ele está incompleto na sua função no corpo. Quando você não cumpre a sua função, qual função é a minha? Qual função que é a minha no corpo? É nutrir alguém. Olhe para alguém e diga: você tem que nutrir alguém. Irmão, nós somos aqui um corpo, e todo corpo trabalha para a saúde do corpo. Então, se eu não estou nutrindo, eu posso estar doente. Porque não existe um órgão no corpo que só recebe. Amém? Agora, como que eu, como igreja, me denomino uma igreja, só quero receber e não quero entregar? Ou só quero ser suprido e não quero suprir? Nós precisamos entender isso. Agora, se eu preciso andar em unidade com o meu irmão, você precisa estar unido com essa pessoa que está do seu lado aí. Como que você faz isso? O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, eu não vou ler, porque não é o foco dessa mensagem aqui, mas é um texto longo de 1 Coríntios 12, do 1, vai até o final, ele falando sobre a diversidade na unidade, onde cada um tem o seu propósito diante de Deus, cada um tem a sua função diante de Deus. Nem todo mundo, aí não são palavras minhas, é da Bíblia, nem todo mundo vai ser braço. Já pensou se todo o corpo fosse feito de braço? Faz sentido? Não tem como. Já pensou se todo o corpo fosse feito de dedos? Não faz sentido. Porque você precisa, irmão, olha aqui para mim. Nós que temos todos os membros aqui, nós só sentimos realmente falta e a diferença se perder. Você fala assim: nossa, o dedinho do pé, para que serve ele, né? Quem já bateu ele na quina da cama, assim, logo de manhã quando acorda aí, irmão? Não dói, que é uma beleza, irmão? Pronto, você achou a função dele. Então, poxa vida, é tão pequeno, mas causa uma dor. Eu vou tirar outro exemplo. A vesícula, né? Eu estou sabendo bastante disso nesses dias. É um órgão pequeno, alguns dizem que é insignificante. Talvez função que dá para substituir, né? Não dá. Mas é um órgão pequeno que causa uma dor terrível no corpo. Presta atenção. O apóstolo Paulo está falando, os órgãos ou os membros
que parecem ser desprezáveis, eles são os mais essenciais. Dentro do corpo, dentro da igreja, não tem quem é melhor e não tem quem é o maior. Presta atenção, a Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados com isso, dizendo: Senhor, quem é o maior? Jesus disse: o maior é o menor. Quem quer ser o maior, serve. Porque o maior no reino de Deus é quem serve e não quem é servido. Ô bispo, eu ainda não entendi o que você está querendo dizer. Eu quero dizer que você faz parte de um corpo. Eu quero dizer que você, como chamado para ser filho de Deus, você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E nós temos um cabeça, ou seja, o cabeça é quem dá o comando para o corpo. É o cérebro que pensa a respeito do corpo, e ele manda o comando e o corpo responde. Agora, nós como igreja, precisamos entender que, para eu andar em unidade com o meu irmão, eu preciso respeitar o que ele está fazendo. Irmão, presta atenção. Todo mundo que faz parte da igreja precisa se movimentar de alguma forma. Precisa fazer alguma coisa. Ah, bispo, mas eu não posso. Então, querido, você está paralisado. A sua vida está paralisada no propósito de Deus. Porque está todo mundo. E a ordem de Jesus, em João 17, que eu li semana passada, é: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Que eles sejam um, como nós somos um. Olha aqui para mim. Qual é o modelo de unidade? Deus. Só isso. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, que eles sejam um, como nós. Olha o padrão do nível que Deus quer de nós. Ele olha para ele e fala assim: vocês têm que parecer comigo. Porque para nós entendermos o que significa estar unido, eu preciso entender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E incrivelmente tem gente dentro da igreja que não entende que nós servimos a um Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus que se manifesta em 3 pessoas. E eles estão coligados uns nos outros. São 3 pessoas, mas que estão completamente conectadas. Cada um no seu propósito. Preste atenção. Quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus está indo embora. Olha aqui para mim. Jesus está dando tchau na nuvem. Tchau, gente. Pedro pergunta para ele: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus: Pedro, não compete a vocês saber o tempo e as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. O que Jesus disse? Em outras palavras: Pedro, só quem sabe é o Pai, e só interessa a Ele, porque foi Ele que determinou. Outra informação: o dia que Jesus vai voltar, os anjos não sabem, o Filho não sabe, mas o Pai. Mas você não vê na Bíblia Jesus olhando para Deus e falando: Pai, fala para mim que dia que é para eu voltar aí. Ô Pai, mas por favor, eu preciso saber, você vai esconder de mim. Você não vê isso, por quê? Porque cada um sabe o seu quadrado. Quando Jesus está aqui na terra, Jesus vem por um propósito: qual? Estabelecer a igreja e morrer pelos nossos pecados. Quando Jesus cumpre esse propósito, Ele estabelece a igreja. Ele olha para os discípulos, querido, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O nível do ministério de Jesus estava no melhor momento. Você não está entendendo? Estava no melhor momento. Como assim? O ministério pastoral de Jesus estava ganhando multidões. Ele tinha consolidado os 12. E ele tinha morrido e tinha ressuscitado. Era o momento dele sair para a rua e falar: ei, vocês não acreditaram em mim? Eu estou aqui agora.
Agora, a multidão ia atrás de Jesus, era o melhor momento do ministério de Jesus. Mas aí Jesus joga um balde de água fria nos discípulos e fala: agora eu vou embora. Mas como assim, Jesus? O Senhor vai deixar a gente aqui sozinho nesse mundo? Quem vai nos guiar? Quem vai nos direcionar? Em João 14, 15, 16, ele fala assim: eu preciso ir para que ele venha. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha jurisdição acabou aqui. O meu propósito acabou aqui. Eu não posso passar essa linha, porque não é meu propósito. Sabe o que muita gente se frustra na vida? Querer fazer o que não foi chamado para fazer. Não entendeu? Querido, olha aqui para mim. Você tem duas maiores decisões importantes na sua vida. Eu estava falando com alguém essa semana. Presta atenção. Todo cristão precisa encontrar essas duas respostas. E se você não se fez essa pergunta ainda, você precisa fazer. Primeiro, qual é o meu propósito na terra? Para que eu nasci? Irmão, se você não sabe para que você nasceu, você está perdendo tempo na terra. Você só está sendo mais um. Acabou. Você acredita que Deus te chamou para nascer só para ser mais um? Você acredita que Deus, Rafael, vem para o mundo. Você vai ser só mais um nesse mundo. Só mais um RG. É claro que não. Em Jeremias, capítulo 1, 2, ele diz: Jeremias, antes de você nascer, eu já te conhecia. Eu te chamei para as nações, eu te chamei para ser profeta. Ou seja, antes de você nascer, Deus já te deu um propósito. Ok, gente. Eu vou falar de novo porque você não entendeu ainda. Antes de você nascer, Deus te deu um propósito. Querido, se você não encontrou seu propósito, você vai continuar rodando em círculos na vida. É isso, querido, que vai acontecer com você. Você vai tropeçar, cair, levantar de novo. Nunca vai se manter no propósito de Deus. Ok, pastor, esse é o primeiro. Para que eu nasci? Deus, me fala. Qual é o meu propósito? É ser um pastor? Meu propósito é ser um bom advogado? Meu propósito é ser um bom médico? Não, a pessoa prefere ficar tentando várias faculdades. Quando eu estava nos 2 primeiros anos da faculdade de engenharia, eu estava no 2º ano de engenharia, já tinha gente tentando a 3ª faculdade. Em 2 anos. Pulava de um semestre para o outro de sala, ficava lá, andarilho de sala. Hoje eu vou tentar administração. Na verdade, administração era o último recurso. Hoje eu vou tentar arquitetura. Hoje eu vou tentar... Aí, olha aqui para mim, perde tempo, querido, olha aqui, eu estou olhando para essa geração, e eu fico vendo tanta gente que não sabe propósito, e está passando o tempo, e os anos estão passando, e você está ficando mais velho, porque essa é a realidade, e você não vai ter mais vigor lá na frente. Não adianta você descobrir seu propósito com 50 anos. Essa é a oração número 1 que você tinha que fazer na vida. Deus, qual é o meu propósito? Eu não posso perder tempo. E aí, querido, você está ficando mais velho. Está ficando mais velho. Está ficando mais enferrujado. Segundo, com quem eu vou casar? Essa é a segunda pergunta mais importante. E se você casar com a pessoa errada, irmão, você está enrolado o resto da vida. Porque a Bíblia só dá uma possibilidade: imoralidade sexual, adultério, acabou. Aí sim, você pode separar. Mas lógico que a primeira coisa que a gente faz é tentar reatar, restaurar. Nunca é a separação. Porque diante de Deus, lá em Gênesis, instituído pelo próprio Deus, o homem se une à sua esposa, e os dois se tornam juntos uma só carne. Então, duas perguntas você tem que fazer: qual é o meu propósito de vida? Você não achou o teu propósito, querido, e quer viver o melhor de Deus.
A gente só vai viver o melhor de Deus na terra quando eu encontrar o meu propósito. Quando eu encontrar para que eu fui chamado, para que Deus me chamou na terra. Deus me mandou vir para esse mundo, por quê? Para quê? Para quem? Ah não, Deus me chamou para trabalhar. Irmão, pelo amor de Deus. Deus não te chamou para trabalhar, querido, só trabalhar. Trabalhar é uma consequência que a gente tem que fazer na vida. Agora, Deus te chamou para viver o propósito dEle. Então você está tentando ser administrador de empresa, sendo que Deus te chamou para ter a sua própria empresa. Ou Deus está te chamando para outro lugar, e você está procurando. E aí você perde tempo. Então, por quê? Presta atenção, por que eu disse tudo isso? Porque essa função, esse seu propósito tem a ver com o corpo de Cristo. Olhe para alguém e diga, o seu propósito tem a ver com o corpo de Cristo. O seu propósito alimenta alguém, querido. É isso. Não tem a ver com a gente. Então o diabo luta para que a gente não encontre. Porque se eu encontrar o propósito, eu vou me conectar com o corpo e eu vou nutrir o corpo de Cristo. E com isso a igreja vai estar saudável. Mas bispo, eu preciso estar unido. A unidade tem a ver com Deus, querido. Deus é glorificado mais do que qualquer outra coisa quando a gente está unido. Nós revelamos a glória de Deus, mais do que pular, mais do que se exaltar, mais do que aplaudir, mais do que mandar beijo para o céu, nós glorificamos a Deus quando a gente se une. E há um poder na unidade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Eu preciso terminar essa mensagem hoje. Vou ficar quase a série toda aqui. Eu vou ler alguns textos, eu quero que você abra o texto aí mesmo na Bíblia. E também, se quiser acompanhar no monitor, pode acompanhar. Gênesis 11, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou pular o 2. Vamos lá. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Não preste atenção no texto, tá? Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Querido, olha aqui para mim. Essa aqui é uma chave de unidade. A Bíblia diz que havia um só povo, uma só língua. Aí um olhou para o outro e falou, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Sabe o que eu não percebo aqui? Alguém refutando. Alguém falando assim, para que tijolo? Para que nós vamos construir tijolo? Alguém só fala assim, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E todo mundo começa a fazer. Aí depois, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha aqui para mim, a preocupação desse povo era ser espalhado. Eles sabiam que se eles fossem espalhados sobre a terra, eles perderiam a força deles. O desejo do coração deles era mau. Por isso que a Bíblia diz que Deus olha e fala, eu vou descer, vamos confundir, por quê? Porque senão, em breve, nada vai poder, olha aqui para mim, irmão,
É o próprio Deus falando: nada vai poder parar o que eles estão planejando fazer. O próprio Deus dizendo: ou vamos agora, a gente confunde a língua para que eles dispersem, porque senão, se continuar do jeito que está, nada vai poder parar o que eles estão fazendo. Aí Deus vem, confunde as línguas, o povo dispersa. Mas preste atenção no detalhe. A unidade que eles estavam: vamos construir, e começaram a construir. Vamos fazer, e eles começaram a fazer. Unidade não é todo mundo fazer a mesma coisa, é todo mundo fazer pelo mesmo propósito. Olha aqui para mim, eu vou dizer isso de novo. Unidade não é todo mundo fazer a mesma coisa, é cada um fazer outra coisa diferente, mas com o mesmo propósito. Porque preste atenção, sabe o que conecta pessoas? Sabe o que une pessoas? Sabe o que mais aproxima pessoas do que qualquer outra coisa? Diga comigo: propósito. Irmão, o propósito une pessoas e sobrepõe os defeitos. Eu não estou falando de casamento aqui não. Casamento é outra coisa. Estou falando de unidade de corpo. Por quê? Você acha que dentro desse povo aqui, que decidiu construir uma torre, não tinha gente com defeito lá? Sim ou não? Não tinha gente com problema lá? Não tinha gente problemática também? Que é diferente, né? Gente com problema e gente problemática. Então, lógico que tinha, bispo. Não tinha gente que estava enfrentando desafio? Tinha. Mas como que eles conseguiram começar a construir? Diga comigo: o propósito. Querido, o propósito é o que vai manter a unidade. O propósito é o que vai consolidar a unidade, para que ela continue viva. Agora, sabe o que muitas vezes acontece dentro da igreja? A gente, em vez de olhar o propósito do outro, a gente está olhando o defeito dele. E a gente não se une, por quê? Porque a gente vê o defeito, porque a gente vê o problema, porque a gente vê o alface no dente dele, e não enxergamos a trave que tem nos nossos olhos. Agora, quando a gente une o propósito, quando a gente entende: olha, nós estamos no mesmo propósito, a gente avança. Sabe quando que sua casa vai avançar? Quando todo mundo tiver o mesmo propósito. Sabe quando o casamento vai avançar? Quando todo mundo tiver o mesmo propósito. Sabe quando todo mundo vai começar a andar e caminhar na sua vida? Quando tiver o mesmo propósito. O interesse do diabo, eu já estou indo para o final. Ele não quer destruir só a igreja. O propósito número 1 dele não é chegar assim: ó, eu vou destruir a igreja. Não. Ele só quer dividir. Olha para alguém e diga: o diabo só quer dividir. Ó, olha para ele e diga: você vai ser boca de Deus para ele agora. Diga para ele assim: o diabo só quer dividir sua casa, lá na sua empresa, seu casamento, seus filhos. Só isso. Está entendendo? Ele só quer dividir. Porque se ele divide, ele destrói. Ele não precisa chegar lá: eu vou destruir a casa do fulano. Não, ele só põe a divisão lá. Cada um para um lado, e aí começa. Porque olha aqui para mim, o diabo ele não precisa destruir. Ele só põe a semente de divisão. E aí a palavra de Deus diz que um reino dividido não subsiste. A própria casa se afunda. Por quê? Porque ela está dividida. O diabo só pôs a semente de divisão e ela se destruiu. Bispo, como é que eu faço para arrumar? Coloca o propósito de volta no lugar. Irmão, olha aqui para mim. Coloca o propósito de volta no lugar da sua casa. Coloca o propósito no centro. Senhor, o teu propósito para a nossa vida é o centro da nossa casa. Porque aí o propósito vai conectar a gente. Vai conectar a sua casa.
e a sua casa vai começar a viver dias extraordinários. Amém? Porque há um movimento. Há um movimento. Ô bispo, o que acontece quando a igreja se une? Quero falar 3 coisas rapidinho aqui sobre isso. O que acontece quando a igreja se une? Primeiro, eu realizo o pedido de Jesus. Irmão, olha aqui, ó, olha aqui para mim. Você já realizou o pedido de alguém? Alguém que fez um pedido para você. Você realizou o pedido assim, com tanto gosto, falou assim, eu vou fazer isso porque eu quero ver ela feliz. Quem já fez isso? Só 5 pessoas. O quê? E vocês aqui desse lado aqui, irmão? Nunca fez isso? Vocês estão com problema, hein, irmão? Erga a mão aí, quem já fez isso para ver? Ah, Senhor Jesus. Eu ia mudar a mensagem agora. Então, imagina agora Jesus pedindo para você. Pai, eu quero que eles sejam um. Então, quando eu me uno com meu irmão, eu estou pondo um sorriso no rosto de Jesus. Quando eu me uno com alguém, quando eu olho para alguém e falo assim, dá a mão aqui que eu vou te ajudar, eu ponho um sorriso no rosto de Jesus. Olha aqui para mim, irmão. Você não põe sorriso no rosto de Jesus só rolando no mistério, não, querido. Você põe sorriso no rosto de Jesus quando você realiza o que Ele pediu para você fazer. Você já realizou o pedido da mãe? A minha mãe pediu para eu fazer isso, eu fiz para ela, ficou tão feliz. Agora imagina você realizar o pedido do próprio Jesus. Ele morreu por você. Tem alguma coisa que você vai negar para Ele? Não. Então olhe para alguém e diga, seja mais unido. Olhe para alguém e diga, não, diga de novo, seja mais unido. Diga para ele assim, esse é o pedido de Jesus. Não, pergunte para ele assim, você pode realizar o pedido de Jesus? Você pode dar esse presente para Jesus? Você pode? Quem pode? Só a gente está junto, querido. Agora o segundo, quando a gente se une, nós fortalecemos uns aos outros. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Por isso que o diabo luta contra a unidade na nossa casa, na nossa família. Por isso. Atos 16, 16. Eu quero ler esse texto. Eu vou terminar essa mensagem hoje, porque semana que vem Deus já falou outra coisa. Atos 16, 16. Olha aqui, versículo 16 diz assim: certo dia, indo nós, diga comigo, indo nós, é isso, irmão. Na Bíblia, em Atos, você não vai ouvir alguém dizendo, indo eu. Vai dizer, indo nós. Ninguém está andando sozinho, irmão. Quando você vê alguém subindo, Pedro e João, subindo ao sinete, subindo ao templo para orar. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, de novo, nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito. Presta atenção que Paulo falou com o espírito, não falou com a moça. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Agora eu vou pular para o versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Olha aqui para mim, presta atenção que está sempre falando no plural. Os dois foram açoitados, os dois foram presos, os dois foram...
E você vê que o início do versículo que eu li, ele está falando, indo nós à oração. E depois nós estamos, nós estamos sendo açoitados. Porque se nós estamos juntos indo para a oração, nós vamos estar juntos sofrendo também. Esse é o princípio. Vamos continuar lendo. Versículo 24. Versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ou seja, era no fundo de um poço praticamente, e lhes prendeu os pés no tronco. Ah, meu Deus. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Presta atenção, querido. Agora, vá para o Atos capítulo 4, versículo 31. O que acontece quando a gente está junto com o mesmo propósito? Paulo e Silas, enquanto eu estou falando, você pode abrir no Atos 4, 31. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, mas eles tinham o mesmo propósito, que era pregar a palavra de Deus. Chegando lá dentro, eles estão completamente açoitados, que eles foram açoitados, e a Bíblia diz que foi severamente açoitados. Foram jogados na prisão, e com seus pés amarrados a um tronco. Aí a Bíblia diz que os dois, chegando perto da meia-noite, os dois começaram a cantar. Irmão, era só dois. Eles começaram a cantar e orar. Eu não sei que hino ele cantou, mas eles estavam lá dentro cantando. Aí a Bíblia diz que o terremoto começou a acontecer. Você tá começando a compreender? Você está começando a compreender? Eles começaram a orar juntos, diga comigo, juntos. Começou a tremer o lugar. Amém? O lugar começou a tremer, querido. O ambiente começou a se transformar, porque dois começaram a cantar juntos. Não foi o som de um, mas foi o som de dois. Os dois numa só voz começaram a cantar e a orar. E aí o ambiente começou, querido, eu não sei quantas pessoas na sua casa tem lá para orar, quantas pessoas tem para movimentar o ambiente. Mas se tiver dois, ali já começa o mover de Deus na sua vida. Se você e mais um começar a orar lá no ambiente da sua casa, o ambiente vai começar a mudar, porque essa é a promessa de Deus para aqueles que se unem em propósito de oração. Não precisa de muito, precisa de dois que quer. Irmão, precisa só de dois para começar a mudar o ambiente. Eu sou um, quem é o segundo? Então esse lugar é para trás estremecendo. Agora em Atos 4:31, eu acho que Deus tem algo sério. Deus gosta de fazer tremer os ambientes. Porque presta atenção, Atos 4 é a mesma coisa. Agora Pedro foi preso. Pedro está dentro da prisão. A Bíblia diz, Atos 4:31. Atos 4:31, Pedro e João estavam no Sinédrio, e aí eles vão orar. Depois que eles saem, versículo 23 primeiro, diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Olha só isso, irmão.
versículo 24. Ouvindo isso, está na tela ouvindo isso, levantaram juntos. Eles levantaram juntos a voz e começaram a orar. Aí vamos ver o resultado dessa oração. Versículo 24, versículo 31. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, Pedro e João voltaram. Falaram, gente, a gente ficou lá, nós desafiamos, pregamos a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que quando toda a igreja ouviu o que eles estavam falando, eles, vamos orar. Eles juntaram a voz e começaram a orar. O ambiente começou a tremer. É isso que a igreja precisa voltar a fazer, orar junto. Orar junto, batalhar junto, guerrear junto. Aí a Bíblia diz que eles decidiram, vamos orar. Começaram a orar. Começou a tremer o ambiente. Irmão, olha aqui para mim. Quantas vezes você já orou e sentiu algo diferente no ambiente? Quantas vezes você já orou, sentiu algo diferente no ambiente? Essas experiências são as experiências que Deus permite, abre, para mostrar que Ele estabelece a presença dEle quando nós estamos unidos. Por isso que Ele diz, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Tem mais de 2 aqui, não tem? Tem mais de 2 aqui, não tem? Pelo menos fisicamente parece. Não sei se você está aqui nesse lugar. Tem mais de 2 aqui, amém? Aí a Bíblia diz que eles anunciavam corajosamente. Olha aqui para mim, a coragem veio através da unidade. Por isso que eu digo, querido, está desanimado, vem para o culto. Não é sozinho aí na tua casa que você vai ficar, vou me fortalecer aqui de casa. Não vai. Não vai, querido. Porque o ambiente do encorajamento é quando a gente está junto. É quando a gente está no mesmo ambiente. É quando a gente se conecta. Tem um relacionamento que você tem com Deus quando você está na tua casa, entre você e Deus. Agora tem outro, quando nós estamos juntos. Vou te mostrar isso. Então, um encoraja o outro. Terceiro e último, o mundo espiritual responde. Olha aqui para mim, na história da igreja, desde Atos até hoje, toda vez que a igreja se uniu em torno de um propósito, os céus responderam. Porque Deus tem compromisso quando a gente anda junto. Deus tem um compromisso. Se eles estiverem juntos, eu estarei com eles. Foi isso que Jesus disse, que eles sejam um, como nós somos um. E o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós vamos revelar a glória de Deus. Nós vamos revelar quem é Jesus para o mundo. Não é pela nossa pregação, não é por aquilo que nós falamos, mas é quando a gente dá a mão para o outro. É quando a gente estabelece a unidade. É quando a gente para de olhar o defeito e olha o propósito. E aí quando quando nós estamos unidos, nós revelamos. Olha aqui para mim. Quando nós estamos unidos, o mundo vê a imagem de Jesus. Quem já viu aquelas imagens de drone? Quando um monte de gente está junto, colado um no outro, forma uma imagem. Quem já viu? O mundo, quando olha para a igreja, que está unida, vê a face de Cristo Jesus. O mundo não vai ver Jesus somente pela nossa pregação. Não estou invalidando a mensagem. Eu estou dizendo que o mundo vai ver quando a gente estiver unido. Os céus respondem, como? Atos 2. A Bíblia diz que todos estavam juntos, reunidos no mesmo lugar, orando. Quem veio? O Espírito Santo. Jesus não falou o dia que o Espírito Santo ia vir. É isso que você não entendeu. Jesus não falou o dia que o Espírito Santo ia vir.
Ele só disse: fiquem em Jerusalém. Fiquem juntos. Fiquem juntos. Jesus deu a letra. Fiquem juntos. Fiquem unidos. Quando dois se dispersaram no caminho de Emaús, ele correu para trazer de volta. Por quê? Porque o Espírito Santo ia vir no momento em que eles estiverem juntos. E olha que interessante. Quando nós estamos unidos, nós revelamos a glória de Deus. E nós atraímos a glória de Deus para a terra. A igreja, quando está unida, tem esse poder de atrair o reino de Deus para a terra. É o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Assim na terra como é no céu. Nós atraímos o que tem no céu para a terra quando a gente está junto e estamos orando pelo mesmo propósito. Querido, eu quero incentivar você nesses dias a estar unido no propósito da igreja do Senhor, com a igreja do Senhor. E para terminar, Atos 12, agora eu quero que você abra a Bíblia. Atos 12, versículo 5. Agora sim, Pedro está preso. De novo. O pessoal era preso, irmão. Olha só que interessante isso. Pedro está preso. A igreja não pode estar com ele lá, mas está com ele em espírito. A Bíblia diz, Paulo falando isso: eu não estou com vocês, humanamente falando, 1 e 2 Coríntios, eu não estou com vocês fisicamente, mas estou com vocês no espírito. Querido, olha aqui para mim, estar unido com alguém não tem a ver com estar fisicamente só no lugar, mas é estar no espírito. É estar lá. Alguém pode estar lá no Japão. Eu estou unido com você no espírito. Unidade, ela não está limitada a um espaço geográfico. Aí a Bíblia diz que Pedro está dentro da prisão. E a igreja vai fazer o quê? Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Junto, diga comigo, junto. Quando eles oraram juntos, aí vamos ver a resposta da oração? Versículo 7. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Enquanto a igreja estava orando junto, Deus enviou um anjo. Oh, meu Deus do céu, você não está entendendo, irmão. Enquanto a igreja estava orando em um ambiente, Deus enviou um anjo dentro da cela de Pedro para trazer libertação para a vida dele. Eu não sei, querido, qual ambiente você está, qual é a realidade da sua casa hoje, mas eu quero convocar você para fazer uma oração junto. E eu quero crer, e eu tenho fé para isso, que hoje, através da oração da igreja, algo vai acontecer no mundo espiritual, algo vai se movimentar no mundo espiritual. Por quê? Porque essa é a palavra. Então eu quero dizer, a partir de hoje, se você fizer um compromisso de orar junto, nós vamos ver o sobrenatural de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos filhos, nos nossos casamentos. Tem alguém que crê nisso, pelo amor de Deus? Ô bispo, então como que a gente faz isso? Junto. Olhe para alguém e diga: junto. Irmão, presta atenção. Você já orou sozinho? Mas olha aqui para mim. Uma oração sozinho. E você fala assim: meu Deus do céu, não está saindo quase nada aqui. Aquela frieza. Parece que Deus não está respondendo nada. Só aconteceu isso comigo já, irmão? Você também, né, irmão? Parece que é um silêncio. Meu Deus. Eu não estou pecando. Aí quando você põe alguém do seu lado. Vamos orar junto.
parece que o negócio começa a pegar fogo. É ou não é? Responde, como isso faz sentido para você? Fala para mim, irmão. Faz sentido? É tão importante a oração junto que Jesus levou os 12. Vamos orar comigo. Gente, eu estou com uma angústia na alma. Vamos orar comigo? Jesus disse isso. Eu estou com uma tristeza tão grande. Vamos orar comigo? Por que Jesus pediu para eles orarem, irmão? Jesus estava acostumado a orar sozinho. Amém? Jesus estava acostumado. Foi para o deserto sozinho. Foi para o monte sozinho. Depois apareceu no meio da água andando. Ele estava acostumado a orar sozinho. O que mudou naquele dia? Ele estava se sentindo angustiado, querido. E quando você se sente angustiado, você não pode estar sozinho. Se Jesus chamou alguém, você está tentando lutar sozinho. Por isso você veio aqui, né? E é por isso que você vai sair daqui curado. Todo nível de angústia vai sair hoje da sua vida. Todo nível de confusão vai sair hoje da sua vida. Todo nível de medo vai sair hoje da sua vida. Todo nível de confusão e divisão vai sair hoje da tua casa. Por quê? Porque nós estamos juntos como igreja. E o Espírito de Deus vai se mover sobre a sua vida. Se você crer, fique de pé no seu lugar. Oh, chora catarabaxere catarabas. Não, irmão, mas olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não é só uma oração. A gente tem que estar orando junto. Olhe para alguém e diga, é para orar junto. Não, irmão, você não está entendendo. Olhe para alguém e diga, é para orar junto. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque senão, tem um aqui, irmão, que está fazendo assim. Em nome de Jesus. Hoje vai acontecer libertação. Hoje vai se movimentar no mundo espiritual. Aí o outro está assim. Jesus, então que o Senhor faça isso. Então assim na minha vida. Não, irmão, isso não é junto. Isso não é o mesmo Espírito. Não é a mesma voz. Porque a Bíblia diz que toda a igreja estava orando intensamente. Não só metade e nem só uma parte. Por quê? Quando você ora intensamente, você encoraja a pessoa que está do teu lado também. Amém, irmãos? Quando você ora intensamente, você encoraja essa pessoa que está do seu lado. Então essa pessoa que está perto de você é encorajada por você. Então você tem responsabilidade sobre ela. Amém? Agora, cada um tem um propósito aqui. E cada um vai apresentar um propósito diante de Deus. Esse culto hoje vai ficar marcado na história da sua vida, irmão. Eu vou falar de novo. Esse culto vai ficar marcado na história da sua vida. Tem alguém que pode crer nisso aqui, pelo amor de Deus? Aleluia! Então cada um tem um propósito. Talvez o seu propósito é seu casamento.